nós saímos desse cenário da microeconomia, observando esse comportamento dentro de mercados específicos, nós podemos, assim, trilhar essa caminhada e perceber que quando nós olhamos, como se você pudesse olhar a atividade econômica assim, se você estivesse num avião e olhasse a atividade, o mundo sob a perspectiva da atividade econômica, você veria a soma, como se dá esse comportamento num todo. Então, essa é uma segunda grande área da economia. E aí, a macroeconomia, então, vai falar, bom, como funciona o mercado de trabalho? O mercado de trabalho tem pessoas que procuram emprego, pessoas que estão em idade ativa para trabalhar, não ativa. Então, eu posso analisar o mercado de trabalho, mas eu também posso analisar o mercado monetário e de títulos. O que é o mercado monetário de títulos? É um mercado onde se relaciona com a moeda, com o crédito. Né? Então, o mercado monetário de títulos é quando a economia vai analisar, por exemplo, quando nós discutimos o impacto da nota de R$ 200, que a gente viu que, de certa forma, hoje em dia, a emissão do papel por si só não causa um efeito, não é motivo de assunto, né? Agora, o auxílio emergencial, uma política monetária, uma política que vai gerar demanda, as pessoas vão poder consumir a partir daquela renda. Uma discussão em pauta esse caráter temporário do auxílio emergencial vai impactar na economia. Quando isso acaba, de certa forma, a gente pode imaginar uma estagnação da demanda, e aí vamos ver o que vai acontecer. Tendo isso em vista, o Copom, o Comitê de Política Monetária, um comitê lá do Banco Central, composto por autoridades monetárias, eles decidiram, por exemplo, essa semana, baixar a taxa Selic. Vamos conversar mais sobre ela daqui a pouco. O fato é que uma taxa de juros da economia mais baixa tende a estimular mais essa economia para que as pessoas possam pegar dinheiro, possam trabalhar com esse dinheiro e dinamizar essa economia. Tudo isso é falar de mercado monetário. E falar de mercado de títulos é, de certa forma, uma consequência desse mercado monetário, à medida que eu posso comprar títulos do Tesouro, investir, portanto, em títulos do governo, eu posso transacionar, eu, enquanto empresa, emitir debêntures para que as pessoas comprem esses papéis para financiar a minha empresa. Tudo isso é mercado monetário, também é uma boa parte do assunto da macroeconomia. Se o mercado monetário de títulos, o mercado de trabalho, são pontos de análise dessa macroeconomia, nós sabemos que, desde que a ciência econômica tem esse formato como nós a conhecemos, ela está inserida dentro de um processo capitalista de produção. E, sendo assim, nós não somos uma economia fechada, nós transacionamos com o resto do mundo. A tendência é que se obedeça às vantagens comparativas, uma teoria elaborada pelo Davi Ricardo, lá nos finais do século XIX, ou seja, teoria das vantagens comparativas. Cada país produz mais daquilo que ele é melhor. Então, o Brasil é forte no agronegócio, ele exporta soja, maior exportador de soja hoje, o mercado está excelente nos dias atuais. No entanto, ele importa tecnologia, nós não temos tecnologia para exportar. Então, nós estamos falando de mercado cambial, também é motivo de análise da macroeconomia. Nós não somos sozinhos, portanto, nos relacionamos, e aí também dá mais assunto. Acabei de ver no jornal aqui, os Estados Unidos saiu da OMS, da Organização Mundial da Saúde, né? Isso causa um impacto, segundo o diretor da OMS, o impacto, segundo ele, o discurso dele não é financeiro, mas provavelmente é também. Ou seja, nós estamos falando de relações internacionais. Isso impacta a economia? Sim. Então, os Estados Unidos estão numa guerra comercial com a China, isso impacta a economia mundial, duas potências brigando entre si, enfim. É assunto para nós, é assunto para que nós possamos pensar
É assunto para que o gestor financeiro leve em consideração nas suas análises para tomar suas decisões na sua corporação, na instituição, na sua empresa, no seu trabalho, né? Portanto, mercado cambial, mercado de trabalho, mercado monetário, mercado de títulos e, por fim, o mercado de bens e serviços, que é justamente olhar para aquilo que é produzido, olhar para aquilo que é consumido. Tudo isso faz parte da macroeconomia, olhando de um aspecto geral, tá? Como se eu agregasse mercados para a gente falar de macro. Olha, até aqui eu poderia assegurar que não nos causa dúvida que a economia é muito mais do que estudar aspecto financeiro, né? Vocês devem se lembrar que na primeira aula nós falamos que a economia era um universo muito amplo, baseada na questão das escolhas, isso a gente vem confirmando ao longo do nosso trabalho, e que essas escolhas, elas impactavam sim de modo financeiro, ou seja, se eu usar o exemplo que nós comentamos, se eu decido comprar um carro, eu abro mão de guardar esse dinheiro num investimento, numa poupança, por exemplo. E o meu custo de oportunidade é o custo que eu deixo de receber na poupança. Isso é economia olhando sob um aspecto financeiro. Então, já podemos confirmar até agora que a economia é muito mais do que isso. A economia está no nosso dia a dia, está em cada passo que a gente dá, porque nós tomamos decisões racionais, implicando em escolhas e de forma despropositada, quase que intuitiva, nós temos essa economicidade nas nossas ações. Realizamos escolhas, abrimos mão, enfim. Isso tudo, portanto, é economia. E macroeconomia é a soma, portanto, de todo esse cenário. Agora, macroeconomia, ela nem sempre foi pensada dessa forma. E aí tem uma coisa muito interessante aqui. Quem traz à tona esse assunto de uma forma muito diferente do que era tratado antes desse economista é o Keynes. E ele traz essa macroeconomia de forma... Ele eleva esse assunto de entender os agregados econômicos, porque a partir da Grande Depressão de 1929 e até essa crise, a análise da economia era feita muito mais por uma abordagem microeconômica. Os pensadores eram quase microeconomistas, no sentido de analisar a decisão de produção, decisão de consumo, mas não se fazia uma análise do mercado de trabalho, não se analisava emprego, constituintes para uma taxa de ocupação. E aí vem o Keynes, a partir da crise de 1929, e se debruça para promover uma saída dessa recessão mundial, principalmente lá nos Estados Unidos. E ele vai, então, publicar sua obra, Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, vai considerar coisas que até então não eram consideradas, como as expectativas dos agentes, a questão do papel da moeda, se a moeda era neutra, não era neutra, a questão da propensão marginal a consumir. Todas essas temáticas, muito, claro, é um economês, mas o que eu quero dizer para vocês é que o mundo é muito dinâmico, ele muda muito rápido, e as crises nos trazem isso. A primeira reflexão é o que vai acontecer na economia a partir desse momento que nós estamos vivendo. Quem será o pensador, ou os pensadores, ou a escola de pensador que pode nos elevar para um avanço, uma forma mais eficiente, para um novo olhar, para que a gente possa se reencontrar e se reorganizar diante desse caos. Porque, assim, não há dúvida, né? Nós estamos vivenciando o furacão, assim, né? Então, a gente tem falado novidades e notícias diferentes cada semana, então nós não temos uma estabilidade. Isso impacta onde? Para nós, de forma importante aqui, as expectativas dos agentes. Como formar expectativas diante de um cenário instável? E a macroeconomia tem disso. Então,
a taxa de juros Selic está baixa. O que isso implica? A taxa básica da economia. Ela sai de 2,25% para 2% ao ano. A intenção é de que as pessoas peguem mais crédito. No entanto, decisões de grande porte, elas são tomadas a partir das expectativas dos agentes. E os agentes pensam, bom, vai ter inflação, não vai ter inflação? Para onde nós vamos caminhar? Então, a economia, ela tem essa característica de ter uma espécie de efeito dominó. E a gente não sabe, por ser uma ciência social, ou seja, relacionada ao homem, né? Não é uma ciência exata, matemática. Você não pega um gás hélio com um nitrogênio, trabalha no laboratório e ele resulta em alguma coisa, né? Ela é imprecisa, porque o humano é subjetivo, não dá para você prever, estimar, mas não tem precisão, né? Portanto, nós temos aí um momento de instabilidade e que as expectativas dos agentes acabam, de certa forma, obedecendo a essa instabilidade. Tem um termo usado em alguma das atividades aí que eu gostei do Paulo Nogueira Júnior, que é essa opacidade, né? Não dá para se ver, não dá para saber o que vai acontecer economicamente. Então, esse seria o primeiro aspecto dentro dessa nossa conversa aqui sobre macroeconomia. Um outro ponto importante, e aí técnico, que é preciso que a gente tenha ele como premissa para que a gente possa debater aqui, eu estou vendo que tem vários comentários, é que para que essas decisões sejam tomadas no âmbito macroeconômico, existem as autoridades monetárias, e para elas tomarem decisões, elas se valem de principais 3 instrumentos, 3 ferramentas. Não é? Por exemplo, para eu gravar essa live, eu preciso de uma webcam que está acoplada no meu notebook. Por eu gravar no vídeo, eu precisei de uma luz, então eu tenho aquele ring light e alguns materiais, são as minhas ferramentas. Dentro da economia, a coisa também funciona assim, como cada um dos nossos trabalhos, né? Precisa de ferramenta. Então, a política econômica, objetivando o bem-estar da população, ela tem algumas ferramentas. E quais são essas ferramentas? Política monetária, política fiscal e política cambial. Para as autoridades movimentarem a economia para onde elas querem mexer, elas têm essas três possibilidades. Pode mexer na moeda, caso do auxílio emergencial, diante de uma crise, injeta a moeda na economia, baixa a taxa de juros, as pessoas tendem a pegar mais dinheiro, mexeu na política monetária. No entanto, o auxílio emergencial, enquanto política monetária, causa uma tribulação fiscal, ou seja, aumenta os gastos do governo, que é política fiscal. Aquilo que está relacionado a tributo, arrecadação, gastos do governo, está relacionado à política fiscal. O orçamento público já estava defasado, já era motivo de questionamento. Isso causa uma alteração aí, certo? E, por fim, a política cambial. Eu já vi aqui que comentou da questão das taxas de câmbio, e aí a gente tem como, tudo está descrito aí no material, em termos de câmbio flutuante, câmbio fixo. No Brasil, funcionamos a partir do câmbio flutuante, em que a taxa de câmbio é estabelecida a partir da oferta e demanda pela moeda estrangeira, portanto, o governo pode mexer nessa questão cambial. Então, são essas 3 ferramentas. EAD, Unicef, do meu jeito, no meu tempo.